Olá pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Conexão SM e hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje eu trouxe um casal para que possamos discutir os principais motivos que levam os casais a brigarem, porque eu sempre falo, os elos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas também pelas nossas maiores alegrias. E o que eu observo com muita frequência são muitos casais passarem uma vida brigando, ou se separam, ou realmente viram uma relação sadomasoquista, em que sofre e faz sofrer, e não é por falta de amor. Eu falo que por um bom tempo eu ficava pensando, nossa, falta amor para esse casal. E aí eu comecei a estudar, observar, e observando individualmente cada um dos elementos, nós observamos que muitas vezes falta comunicação. Eles se amam, existe amor, até existe carinho, mas esse amor vai sendo perdido. Vai sendo perdido como? Pela falta de comunicação. E nós não podemos esquecer que quando falamos em homens, mulheres, cada um tem, além da identidade única que todos nós temos, e a nossa unicidade eu falo que nos torna lindos, o mundo de cada um, né, tem um livro muito bacana, Os Homens São de Marte, as Mulheres de Vênus, é exatamente assim, cada um vive de uma forma muito diferente, pensa de uma forma diferente, sente de uma forma diferente e principalmente reage de forma muito diferente diante das situações. Se nós pararmos para observar, são duas pessoas que vêm de famílias diferentes, muitas vezes de culturas diferentes, e até alguns princípios em determinados momentos podem ser diferentes. Agora, isso pode ser um problema para um casal? Não. O casal que se ama e que está disposto a começar uma vida juntos e andar de mãos dadas, lembre-se, andar de mãos dadas um do lado do outro. Isso não quer dizer um na frente, nem um atrás, é um do lado do outro. Isso é possível, desde que o casal esteja disposto, disponível para conversar, para aprender, principalmente aprender juntos a crescer, a se conhecer. Eu falo que quando nós temos autoconhecimento e temos amor, é muito mais fácil os relacionamentos tornarem-se saudáveis. Então você que está em casa, com dificuldade nos seus relacionamentos, como eu falei, gente, esse é um dos maiores problemas da humanidade, os vínculos. Os vínculos, eles trazem muito sofrimento, mas vou ser redundante, eles também nos trazem muitas alegrias. E os casais que aprendem a viver de forma harmoniosa, eles constroem uma família. E aí, muitas pessoas, eu tenho uma casa. Não casa é muito diferente de lar. Poucas são as famílias que conseguem construir um lar. Só existe um lar a partir do momento que existe a presença de um casal. Para que exista uma família organizada, precisa ter um casal organizado. Então, convido todos vocês para começarmos a falar um pouquinho hoje sobre comunicação do casal, ou melhor, a falta de comunicação, e vamos trazer exemplos práticos para facilitar para vocês. Espero que traga reflexões. Vamos lá? Aqui estou com a Sabrina e com o Samuel. Um casal normal. O que quer dizer um casal normal? Um casal como todos vocês. Na verdade, todos os casais são normais. Não existe diferenças para um casal. Por isso eu falei, estou frisando, é extremamente importante andar de mãos dadas, um do lado do outro. E são casais com dificuldades do dia a dia. Todos os casais, absolutamente todos os casais têm dificuldades diárias, ou pelo menos semanais, mensais. Quanto mais as pessoas vão se conhecendo, menos brigas vão ocorrendo. É isso aí. É prazer estar aqui, doutora. Uma alegria que a gente possa contribuir aí com o tema, né, sobre o diálogo, as conversas. E muito feliz que a gente possa somar hoje no programa. Esperamos que a gente possa fazer alguma diferença aí, né, para os casais aí que queiram melhorar, né, se reencontrar, se conectar, né? A gente vai fazer 10 anos de casado esse ano e, enfim, a gente vem de uma história aí, quando eu conheci o Samuel já tinha uma filha, né, então a gente teve que aprender várias pormenores, mas eu acredito que hoje a gente deve estar numa das melhores fases da nossa vida, mas diálogo é sempre, né, a gente sempre tem que estar aprendendo como poder tratar melhor, como poder falar, né, e vamos lá. Como que a gente começa? Então, antes nós já estávamos aqui conversando um pouco, eles trouxeram um exemplo prático muito bacana, né? Essa coisa de como realmente cada um vê de uma forma. Eu falo, e é fato, né? Se nós pegamos um celular, um óculos que seja, se a gente olha daqui, a gente vê um vértice, daqui vê outro vértice, e muitos assuntos funcionam dessa forma. Depende do vértice que a gente olha, nós teremos uma opinião formada.
Princípios são princípios, pessoal, mas o vértice, o jeito que aquilo é visto, realmente tem a ver com a sensação de cada pessoa, com as vivências de cada pessoa, com os traumas de cada um. E nós estávamos falando de um exemplo muito bacana. A Sabrina pediu para o Samuel ir ao mercado comprar frango para o almoço. E eles relatem como foi. Não, eu falei, oi amor, e o almoço, né? Sai da academia e vá comprar um frango com batata pra gente fazer no almoço, né? Ele, tá bom. Aí ele virou e falou assim, mas e o jantar? E como a doutora já explicou aquilo, né? A gente é diferente, a gente pensa diferente. E o meu temperamento, então, é um temperamento totalmente diferente do dele. Eu sou muito mais no 220, ele é muito mais calmo. Na hora eu já franzi a testa e já falei, ué, o que comer no almoço, come no jantar, né? Mas aí eu acho que eu devo ter feito uma ruguinha aqui na testa. Aí ele já saiu de onde ele tava, veio. Aí ele desfez a minha ruga, falou, vou perguntar de novo. Né? Daí ele voltou, quer falar? Daí... Não, é nesse sentido, porque assim, uma coisa que nos ajudou bastante e vem nos ajudando bastante é essa questão do autoconhecimento, né? Então ela sabe qual é o temperamento dela e eu sei qual é o meu temperamento. Então a gente não usa isso como muleta, a gente usa isso daí para a gente se conhecer e a gente tentar um ajudar o outro a melhorar, né? Então, Aí eu refiz a frase, né, pra terminar a cena. Aí eu peguei e falei, não, meu amor, o que a gente come no almoço, a gente come no jantar. Isso, porque e sorri, né? Porque pra mim, né, não estava claro isso. Então, pra mim, eu estava, beleza, eu vou lá comprar pro almoço. Mas e pra janta? Eu já posso ir lá e já comprar pra janta também. Ah, não, vai ser a mesma coisa do almoço. Tudo bem, então, aí eu vou lá e faço dessa forma, né? Mas isso daí é uma construção diária, né? Que a gente vai tendo e só é possível isso quando a gente começa a identificar realmente essas coisas, né? Esses comportamentos, né? E eu acho assim, sabe, doutora, o que é importante também, não sei, as mulheres às vezes acham que sabem um pouquinho mais, sabe? Não. E isso é muito ruim pra gente, porque às vezes a gente fica muito orgulhosa, fica muito vaidosa, fala, poxa, mas não tá tão claro que isso seria pro jantar também, mas não, né? Não tá claro, a gente precisa comunicar, precisa desenhar, precisa explicar. Então eu acho que uma das dicas aí, né, do diálogo, da conversa, do relacionamento é a gente cuidar essa evolução dos bons hábitos, né? O quanto eu tô sendo humilde, o quanto eu tô sendo orgulhosa, porque o orgulho, ele é terrível, né? Ele te dá razão sempre, eu sempre tenho razão, você sempre tá errado, eu não peço desculpas, eu te maltrato. Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos, agora em tempos de quaresma também, né? Sobre essa questão aí, das virtudes, dos bons hábitos e cuidar essa parte da humildade e do orgulho, o quanto a gente é orgulhoso no dia a dia e nas relações, né? E é interessante também, doutora, porque assim, a gente vê muito perfil na internet dessa coisa da mulher é bravona e o cara só faz bobeira e não sei o quê, ressaltando esse tipo de comportamento, né? Que aí seria um comportamento, entre aspas, padrão do casal brasileiro, e a gente não tem muitas vezes o discernimento de falar, não, beleza, isso aqui é uma piada, isso aqui está sendo feito para humor, mas eu não posso tomar isso como uma verdade para mim, né? Muito pelo contrário, eu tenho que tentar fazer o contrário do que eles estão fazendo, né, nesses perfis. Porque senão realmente aí você perde o tom, né? E aí você valida comportamentos que são tóxicos, que não vão ser legais, que não vai te levar para frente como um casal, como uma unidade, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado também do que a gente consome, né, de conteúdo também, para saber separar, né? E como eu falei,
o que nós mais observamos atualmente são relacionamentos tóxicos, pesados e poluídos, que é aquela história de comparar, pessoal, vou falar isso inúmeras vezes, porque eu sempre falo que repetindo nós acabamos elaborando. O amor é exatamente como a água do mundo. Toda a água do mundo é potável? Não, a água do mundo, a maior parte da nossa água, da água do mundo não é potável. E assim, o mundo é permeado pela existência do amor. Amor, ele está em todos os lugares, né? Eu vejo Deus é amor. Mas nós, seres humanos, né? Trazendo para os seres humanos, as pessoas acabam se conectando através de relacionamento tóxico, pesado e poluído e desenvolvem relacionamentos que nós chamamos de sadomasoquistas, que sofrem e faz sofrer. E muitas vezes as pessoas entram nesse circuito e nem se dão conta disso, né? E na verdade, assim, é uma coisa simples esse exemplo que nós estamos falando, só que isso causa briga por muitos casais e não tenho dúvida. Se acontece isso na sua casa, é na sua casa e em muitas outras casas. São pequenas coisas que vão trazendo complicações para os relacionamentos. Eu sempre falo, um copo, ele fica cheio por inúmeras gotas, né? É claro, se de repente despeja de uma vez, são várias gotas de uma vez. E é assim que os relacionamentos vão sendo consumidos. E muitas vezes as pessoas vão brigando tanto, que vão criando abismos entre elas, né? Então, assim, vamos pensar nessa possibilidade de hoje. O que é a comunicação, né? E eu sempre brinco, a gente tem que desenhar e perguntar o que entende do desenho, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. Então, assim, vice-versa. Um casal, porque na verdade o vértice de cada um é muito diferente do vértice do outro. Cada um está olhando de um ângulo diferente. Então ali, você podia ficar brava com ele, já podia xingar e falar, meu Deus, mas você é lento, você é lerdo, você não entende o que eu falo mesmo? E ele podia falar, eu tô fazendo um favor para você, e na verdade tá tudo errado, né? Primeiro que ele não é lento, não é lerdo, é um funcionamento, um tempo diferente, não tá fazendo favor, porque não é pra Sabrina, é pra casa, é pra família. Mas, gente, uma coisa simples vira uma bagunça, e é isso que os seres humanos fazem o tempo inteiro. Então, a Sabrina tem um perfil, o Samuel tem um perfil, e isso invalida ou diminui a possibilidade do vínculo deles de forma alguma. Eu falo que se a gente quisesse alguém exatamente como a gente casava com o espelho, né? Então, assim, e que graça teria? E você encontra pessoas casadas do mesmo perfil? Porque eu não consigo, todas as pessoas que eu conheço, eu sempre verifico, olha, ela é mais, eu nunca consegui ver dois muito passivos, assim, muito calmos, você já viu? É quase aquela coisa do consciente e do inconsciente, a mente mente, a mente não mente. Então tem a mente consciente que mente, a mente inconsciente não mente. Os casais, eu vejo que no geral, os casais que sim, têm possibilidade, que vivem razoavelmente bem ou que têm possibilidade de reconstruir, reorganizar, eles têm uma estrutura muito semelhante de defesas diferentes. E as defesas se complementam. Quando a gente para avaliar os casais, no fundo, a estrutura, todos nós seres humanos temos uma estrutura, como eu falei, nós aprendemos com o decorrer do tempo, as vivências, as dificuldades, tantas coisas boas quanto as ruins, elas vão nos criando uma defesa, um mecanismo de funcionamento. Então, nós nos defendemos e nos relacionamos de determinada forma. E os casais, quando a gente para estudar a fundo ambos, é muito legal, eles têm estrutura semelhante e defesa totalmente diferente, que faz com que se conectem. Se a gente pegar os dedos de uma mão, claro, são diferentes, mas olha, eles se complementam. Se fosse exatamente igual às defesas, não teriam como ter um encaixe. Então é assim que eu vejo, estruturas semelhantes, se a gente parar para observar, vocês no fundo são muito parecidos, mas com as vivências de cada um da infância, de novo, as coisas boas e as ruins foram fazendo com que desenvolvessem defesas diferentes. E aí parecem que são antagônicos. Diga-se de passagem, nós seres humanos somos feitos pelo antagonismo, né? Pela ambivalência, o tempo inteiro tem células morrendo, células nascendo, e tudo é permeado por isso. Mas os casais são assim, no geral são assim. Entendi. É muito raro a gente encontrar a mesma estrutura e a mesma defesa, muito raro. Legal. E você falou uma coisa interessante, que é aquela coisa, quando você se relaciona, você carrega um monte de coisa, né? Desde a infância, dos traumas, as crenças, e às vezes você vem tão machucado pro relacionamento, que não é a culpa do outro. Na verdade, você nunca vai achar alguém que te complete, porque na verdade você tá faltando, né? Você precisa se curar, né? Isso é uma coisa interessante também, que nessa jornada, quando a gente se conheceu, né? Eu vinha num processo de cura também, né? Liberação de perdão para pai. E isso para mim fez toda a diferença, porque história de alcoolismo na infância, então você tá ali curado, pronto para conectar com alguém, muda
muda o contexto também, acho que do casamento, né? Isso é uma dica também que a gente tem que dar, porque às vezes o problema não tá no outro. Normalmente o problema não tá no companheiro. Normalmente o problema tá na gente, né? Mas aí volta a falar, será que a gente vai ter humildade para admitir que, na verdade, eu preciso buscar ajuda e eu preciso melhorar, né? Normalmente é mais fácil jogar pro outro a culpa, né? É bem mais fácil. Pessoal, nós vamos dar continuidade, nós vamos sair aqui do Instagram e vamos continuar lá no YouTube, tá? Espero todos vocês lá. Vamos deixar aqui um pouco menor, só para vocês sentirem o que realmente estamos construindo aqui, qual é o nosso principal objetivo? Construir relacionamentos saudáveis. Construir e reconstruir, porque se você não tá bem, isso não é um problema. Acredite, reconstruir, ressignificar, recomeçar é sempre uma opção. Então vamos continuar lá no YouTube. Espero vocês lá. d1noticias.com, a notícia no seu celular. Então nós estávamos falando e realmente é muito interessante. Todo tema que fala de relacionamento eu acho muito atraente a palavra. E quando você estava falando, por exemplo, o que é projeção? Projeção é um mecanismo que nós utilizamos, que é jogar para o outro aquilo que é nosso, mas nós não gostamos, nós não identificamos ou nós rejeitamos. E nós procuramos pessoas, de novo, que são pessoas parecidas conosco, mas que têm uma defesa diferente. Geralmente, nós precisamos do que o outro tem e o outro precisa do que nós temos. E o que a gente faz? Se o outro está lá aparentemente no nosso posto, normalmente a gente vai ver nele as nossas dificuldades, limitações que nós não gostamos, rejeitamos. E quando nós nos vemos, porque o outro é o nosso espelho, uma boa terapia é um espelho, um bom casal é sempre o espelho, o outro, como o outro reflete, sou eu no outro, né? É o outro em você. E esse mecanismo de projeção, ele realmente é responsável pela maioria das brigas dos casais, porque a pessoa vê uma dificuldade nela que ela não suporta no outro, e aí ela acaba com o companheiro, ou o companheiro acaba com a esposa. Por exemplo, falando do perfil de vocês, né? Uhum. O Samuel gostaria, provavelmente, muitas vezes, de ver de uma forma diferente. A Sabrina gostaria de ver de uma forma diferente. Ele um pouco, talvez, mais acelerado, ela um pouco mais lentificado, e é exatamente esse complemento. Ali atrás você falou, eu sempre falo, nós somos únicos e completos, ninguém completa ninguém, as pessoas complementam. E aí vamos lembrar lá do bolo de cenoura, um bolo de cenoura com a cobertura ele fica perfeito, uma nega maluca com cobertura fica maravilhoso, mas eles por si só são suficientes? São bolos. E quando a massa é bem feita, são maravilhosos. Então é isso que a gente observa com muita frequência. Normalmente o que um reclama do outro está falando de coisas dele. Agora nem sempre é antagônico, assim. Por exemplo, o marido está lá muito no celular. A mulher ou ela está querendo ficar no celular, aquilo está falando de algum comportamento dela, ou tem alguma coisa que ela gostaria de fazer que ela não está fazendo, ou vice-versa. Então nem sempre é a mesma coisa. Eu sempre comento o exemplo mais que é do político ladrão. As pessoas muito rígidas, muito metódicas, elas têm ódio de político ladrão. Ninguém que tem uma boa consciência vai gostar de político ladrão. Por quê? Porque eles tiram o prato de comida de quem não tem comida. Sim. Eles tiram absolutamente tudo, inclusive o que a pessoa não tem. Mas aquela pessoa que vive com ódio, aquela coisa visceral, querendo matar o político ladrão, esquece da própria vida. Não estou dizendo a indignação, mas é ficar tão indignado a ponto de esquecer da própria vida. O que isso fala? Normalmente são pessoas muito metódicas, muitas vezes estão frustradas, insatisfeitas com a vida. E quando vem alguém fazendo absolutamente tudo o que quer, inclusive desrespeitando o outro, elas ficam invejosas, mas invejosas daquela vida não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo que não dá pra gente transpor a situação. Elas só queriam estar vivendo mais, elas queriam estar sendo mais livres, mais leves, fazendo mais coisas por elas. Não precisaria chegar ali, não tem nada a ver com o funcionamento do político ladrão, mas sim, elas realmente estão frustradas, insatisfeitas, porque elas não conseguem fazer nada por elas. O outro acaba com o outro, desrespeita o outro, quer dizer, faz tudo por ele, né? Chega a um narcisismo terrível. Então, isso é muito de projeção. A pessoa tem dificuldade, rejeita uma característica dela que ela precisa olhar com amor, e ela joga para o outro. Vocês conseguem pensar em exemplo de vocês? Totalmente. No meu caso, por exemplo, você foi falando, eu fui pensando. Eu gostaria de desacelerar,
né? De ter mais calma, de fazer as coisas mais devagar. E aí tem uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar muito, né? A comunicação, muitas vezes, ela não é o falar, é você saber ouvir também. E aí, por vezes, eu acho que eu teria que estar mais disponível para você, meu amor, em ouvir, né? Porque eu já sou muito prática. Não, tá bom, mas e aí? Tá, e daí? E vai. Então, às vezes, eu interrompo ele tá me contando, e eu sei que isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu preciso ter mais calma, preciso ouvir, que isso faz parte da empatia também, né? Para quem é mais assim, no meu caso, eu sou fleumático. Eu penso muito antes de falar, então assim, muitas vezes eu fico desenvolvendo uma resposta, tentando encontrar o melhor jeito de falar e tudo, porque assim, para mim faz muita diferença a forma que você fala. Você pode me criticar, você pode falar um monte de coisa para mim que eu preciso, que você acredita que eu devo melhorar, entendeu? Se você falar comigo com respeito, com carinho e tal, eu vou levar aquilo para mim, eu não vou me sentir ofendido com aquilo. Mas dependendo do jeito que você fala, então assim, isso para mim é uma coisa muito que me pega muito, né? E às vezes, e aí não generalizando, mas talvez seja interessante o casal ele identificar isso daí, a forma de falar as coisas, porque realmente a comunicação é essencial no nosso relacionamento. Para a gente melhorar o relacionamento, você precisa ter uma comunicação que chega na outra pessoa. Agora, se eu falo e você fica ofendida, então eu tenho que tentar falar de uma outra forma para eu chegar em você, porque senão não vai adiantar. Senão vai ser uma discussão, vai ser briga, né? Aí vem ressentimento, aí começa a vir um monte de outras coisas. Normalmente, né? a gente já julga e critica, né? E aí eu acho que tem que pôr mais amor, né? Então... E aí você tá ali desenvolvendo, né, aquela... então, porque, é assim, assim, assim. Aí a hora que eu tô chegando ali, aí tá, mas e aí? Não, eu ia chegar lá, mas agora já não quero mais terminar de falar já, porque, sabe? Então, assim, eu tô ali e aí ela já desenvolveu e já pensou e já chegou e falou, tá, praticidade. Então, assim, ela é muito mais prática do que eu. E aí... Mas olha o ponto negativo nisso. Eu erro muito mais do que ele. Sim. Né? Então, assim, um exemplo rápido. Prudência, né? Entendeu? Por exemplo, um exemplo rápido. Tem que comprar um eletrodoméstico novo. Sei lá, qualquer coisa nova. Eu compro rapidão. Vai chegar, não vai entrar na tomada. Não cabe no espaço. Perdeu o dinheiro. O Samuel não, ele vai lá pesquisar, dá uma olhada, vai no site, vai no outro. Então não vai ser no mesmo dia. Não adianta, vai ser no mesmo dia. Mas quando ele comprar, perfeito. Encaixou, chegou, foi mais barato. Então é muito legal a gente perceber isso, pra gente valorizar, né? Enfim, como cada um pensa e como cada um, enfim, desenvolve, né, as coisas dentro de casa. E o que eu acho legal, assim, também, é que, assim, quando você começa a olhar o seu parceiro com um olho de cumplicidade, né? Então, assim, eu sou calmo, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. E aí eu vejo o dinamismo dela, vou tentar ser um pouco mais ágil, então. Acho que vai ser bom, entendeu? Não tem muita coisa que a gente faz, né? Que a gente não faz porque a gente quer. Muitas vezes nem percebe, né, Samuel? Sim. Então, assim, às vezes ela, com essa coisa do dinamismo dela, tal, ela me pergunta um negócio, aí eu demoro para responder, aí isso já irrita ela, né? Porque, você podia ter me responder alguma coisa, tal. Puxa, desculpa, mas é porque eu nem formulei ainda, tal. Mas, assim, então eu tenho que tentar... Não, pelo menos então eu vou dar uma resposta rápida para falar que eu não tenho uma resposta. Tô pensando então, meu amor, pera só um pouquinho, deixa eu... Já calma meu coração. Para sinalizar para ela que eu ouvi, que eu tô dando atenção para aquilo que ela falou, sabe? Porque muitas vezes ela vem, fala. Beleza, eu ouvi, só que aí eu tô aqui,
no meu mundinho, né? E aí ela, pô, você não vai falar nada? Você não vai me dar atenção? Não, tá bom, eu ouvi, tô pensando e daqui a pouquinho eu te respondo, né? Então, pra gente sempre tentar, né, dar essa melhorada na comunicação, né, que é o... Eu falo que quando os casais acreditam que só existe desencontro onde tem encontro, a vida fica muito mais fácil. E as pessoas se perdem nos desencontros. Gente, se tem desencontro, é porque existe encontro. E é natural. Eu sempre falo, se a gente tem raiva da gente, não vai ter do companheiro. Se a gente tem ódio de nós... Gente, essa brincadeira eu adoro ela. Quem tem raiva é cachorro. Nós, seres humanos, temos mesmo ódio. E não tem a ver com religião, com Deus. Deus é amor. Nós somos humanos. Bem humanos nós somos. E então, assim... Esse tempo é muito interessante, porque normalmente a mulher, é exatamente o que nós já estávamos falando um pouquinho antes, a mulher, ela pergunta, ela faz um monólogo. Ela pergunta, ela responde, ela vai lá e faz. E o homem, ele tá lá começando, refletindo, organizando. Se a gente parar para pensar, os homens têm mais facilidade de diálogo que nós mulheres, porque as mulheres normalmente fazem muitos monólogos. E eu fico observando, às vezes o homem, ele tá lá no celular, a gente tá falando, aí às vezes eu presto atenção e eu vejo algumas situações. Eu já até conheço mais meu marido. Aí eu escuto assim uma amiga, você não tá prestando atenção? Não, o marido tá prestando atenção. É que ele tá lá, inclusive é o jeito que ele encontrou para lidar com a aceleração da mulher. Então não sei se vocês observam isso em casa, mas eu já vi vários amigos. O cara tá lá fazendo uma coisa, que seja trabalhando e... Nós mulheres, eu falo que nós temos 10 mãos, né? Como se fosse polvo mesmo. Mas os homens, eles precisam disso. Eu acredito que seja do que eu já estudei, perguntei, é como se fosse uma técnica. Então, eles estão lá no celular, estão lá na televisão, os bons maridos, né? E eles estão prestando atenção. E a mulher, se não tá olhando para ela, não tá me dando atenção, você não tá prestando atenção. Eu tô aqui falando sozinha, aí vem um xingamento, né? Aí vem uma ladainha toda. E, na verdade, de novo... O que é importante? Olha, agora é uma coisa importante. Eu preciso que você olhe para mim. Isso é super importante. E tem pessoas que precisam, cada um de nós temos uma necessidade, né? Quando a nossa carência é maior, nós temos mais necessidade de contato, mais necessidade do olhar. Quando a carência é menor, a gente precisa menos. Só que, claro, não dá para dizer, é menos carente, não precisa se conectar, não. Vai ficar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo? Nem sempre. O casal precisa de momento para o casal. Mas isso que a gente está falando é respeitar o jeitinho de cada um, né? Cada um tem um jeitinho. E qual que é o jeito certo? E quem disse que tem um jeito certo, né? A gente tem gêmeos, né? Eles estão com 6 anos. E a Carolzinha de 20 anos. E a gente tinha antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, a gente até deu uma parada nisso. A gente tem que retomar, né? A gente tinha um dia da semana só nosso. Que era uma forma de estar fomentando esse diálogo, né? Não, peraí, deixa os gêmeos, vamos sair de casa. E a gente tinha uma vez na semana que a gente saía para jantar, para bater um papo. E hoje a gente não tá tendo esse hábito, mas olha que interessante, as crianças têm rotina. Então, todos os dias, entre 7h30 e 8 horas, eles estão na cama. Daí é um tempo nosso. Então, é como você falou, tá, mas a gente não tem tempo, tá corrido e tal, então, mas onde que dá para melhorar, né? Então, todo dia que a gente conversa? Não é todo dia, mas a gente tá ali, a gente tá disponível, a gente tá tendo um hábito agora de fazer uma oração juntos, antes de dormir, o Samuel dorme mais tarde, durmo mais cedo, mas o tempo tá ali, tá pronto pra gente. As crianças não ficam acordadas até 11 horas, meia-noite, né? Então, eu acho que dá para você pensar aí na tua rotina como arrumar tempo para conversar, né? E aí tem um hábito também que a gente gosta muito de tomar tereré. Nossa, fez um tererézinho gostoso, sentou ali na varanda, sentou sábado de manhã. Cara, não tem como não conversar. Aí ali desenrola. Então, eu acho que você tem que ser intencional, né, doutora, também. Achar esse tempo para esse diálogo também, né? E a correria do dia a dia faz com que a gente, muitas vezes... não cria oportunidades, né? E se nós já deixamos algumas coisas pré-organizadas, eu falo que a vida a gente não controla muito. Quando a gente nós íamos começar hoje, eu falei, olha, não tem tantas pretensões. Eu quero que as coisas vão fluindo e vai fluindo como é para ser. Claro, tem pré-organização, mas sistematização na vida, no geral, não funciona. No máximo com as crianças, quando são pequenas, porque vão crescendo já era. O casal tem um dia para eles, eu acho imprescindível, sabe?
para ficar em casa, para sair para jantar. Lá em casa a gente corre muito, 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 muito. Eu falo para a secretária, eu e meu marido somos médicos, eu falo, olha, coisas dele você fala com ele, coisas minhas você fala comigo. Se a história de um passar para outro não funciona, não tem isso não. Esses dias a professora de Pilates, que nós temos uma professora em comum, falei, não, Cris, pode falar com ele, ainda mais coisa de horário. Se é só para passar um recado, não vou atender, tudo bem. Agora combinar o horário, nem pensar. Porque tem isso, né? Eu estava falando de algo, a gente já colocou outra coisa no meio, mas a vida é exatamente assim, tudo que acontece tem um motivo. Então a gente está fazendo algo, de repente entra algo no meio, e quando nós deixamos um dia, uma noite, uma tarde para nós, isso facilita muito. Isso eu consegui organizar. É claro, e aí que tá, mesmo com as organizações, sexta-feira é o meu dia, meu e do meu marido. Aí tem a colaboradora que fica em casa pra gente. Mas é claro, às vezes tem sexta que tem aniversário, tem sexta que viaja. Então, quando a gente tem essa pré-organização e nada é tão rígido, isso facilita. Um dia eu acho imprescindível, sabe? Para ir ao cinema, para ir passear, para caminhar. Nós organizamos sexta-noite. Então, gente, eu sugiro para vocês, assim que possível. Então, assim, não tem colaborador. Não tem família aqui. Eu também não posso contar com a família. Posso contar com a colaboradora. Não tenho. Com a irmã, com a comadre, não tem família, mas às vezes tem uma comadre, tem uma amiga. A gente normalmente acaba tendo amigos que podem nos ajudar. Ou seja, cada um inventa da conta, cria o seu próprio estilo, mas é muito importante. Eu sempre falo algo que, principalmente nós mulheres, esquecemos. O casal precede a família. Só existem famílias organizadas onde existe casal. E as mulheres são danadas para esquecerem isso, nós mulheres. É claro, pessoal, quando nós estamos com um bebê pequenininho, não existe outra coisa, é a mãe e o bebê. Realmente o marido, inclusive, precisa estar preparado para esse processo, entre aspas, de exclusão. Para o bebê, a mãe e eles são um só, e para a mãe, principalmente quando tem amamentação exclusiva, é muito difícil, ali nos primeiros meses, conseguir olhar muito para o marido. Por isso é importante que o casal já esteja conectado. Mas as crianças vão crescendo e, de novo, não se esqueçam disso, o casal precede a família. Só existem famílias organizadas onde existe casal organizado. Isso parece uma coisa tão simples, mas como as pessoas têm muita dificuldade em conseguir colocar isso em prática, sabe? E como eu falei, realmente nós mulheres acabamos deixando isso interferir mais. Muitas vezes até porque as mulheres não deixam e até atrapalham a relação dos homens com os filhos, né? Nós mães, uma hora a gente pode marcar para falar disso. Sem querer perceber, as mães trazem tudo para si e afastam os pais dos filhos, né? E isso vai gerando alguns outros problemas. Lá em casa não é assim. Lá em casa é ele que acorda na madrugada, ele que faz, a agenda dele é mais tranquila. Ele que leva na escola, ele que busca. Até eu vou te confessar que às vezes eu fico olhando e falo, as crianças amam mais ele do que eu. Sabe assim, aquela coisa assim, falar, mas tá ótimo, é perfeito, né? Cada um se doa no momento que pode, no momento que dá, assim, dentro dos meus compromissos, viagem e tal. Sabe quando você vai tranquila, não tem uma dúvida, assim, de deixar com o pai, assim. Então, acho que você tem toda a razão. Desapegar. Uma coisa que é muito importante nisso, que você estava falando, e aí a Sá também começou a falar, com relação a essa dinâmica da família, da mãe e do pai com as crianças, a gente sempre teve muito cuidado em, assim, eu posso não concordar da forma como ela resolve um problema com as crianças, mas eu não posso, na frente deles, desautorizar ela, de forma alguma. E o contrário da mesma forma. Então, assim, teve uma situação, eu fui resolver a situação, eu resolvi. Amor, não foi legal, não faz assim, tal. Não, beleza, então tá, vamos tentar, da próxima vez eu vou tentar resolver de outra forma. Porque aí você mostra a unidade do casal. Senão começa uma coisa de, eu falei com a mamãe e a mamãe deixou, o papai não deixou. Aí faz, aí pronto. Ou então não faz, né? Então, assim, lá em casa, nesse sentido, eu acho que o que contribui muito é isso daí. É que a gente sempre teve essa conversa, não vamos por aí, vamos por aqui e tal, a gente resolve entre a gente e aí a gente, né? Mas já pauta para um outro podcast.
Sabe por Não tem jeito, né? A gente começa a falar de filho, eu já mudo o assunto. Exatamente, eu tava pensando nisso. Gente, como os casais não sabem, linguagem única entre pai e mãe traz muita autonomia e segurança. É uma instabilidade que a criança sente quando pai e mãe não têm linguagem única, é extremamente desorganizador. São palavras pesadas, extremamente desorganizador, mas é exatamente assim. Linguagem única traz autonomia, segurança para as crianças. E hoje a gente fala em alienação parental em caso de separação, mas, gente, eu vejo em casa, muitos casais fazendo alienação parental com o pai dentro de casa, com a mãe dentro de casa, é um horror, assim. A filha olhando com cara de ódio para o pai, o filho olhando com cara de ódio para a mãe. Olha, não sei se vocês veem, mas, assim, isso tem sido muito mais comum do que a gente imagina. Então, realmente, esse é um assunto muito amplo, muito amplo. Mas que também tem a ver com a questão da comunicação. Especialmente a comunicação entre o casal, porque se você não chegar e conversar entre vocês, os né? Combinados, né? Isso, e combinar e conversar, né? Que é o tema do nosso bate-papo, precisa de ter essa comunicação, porque senão não dá certo, né? Na verdade, pessoal, quem não adquiriu, tem o livro A Namoradeira, é exatamente sobre isso que eu falo. Eu correlaciono com os elementos de uma namoradeira. Então, amor, autoconhecimento, disponibilidade, sexo são os pés da namoradeira. Se tiver esses 4 elementos que, nossa, parece que é muito, o casal vai ficar bem e com certeza teremos relacionamentos saudáveis, não. Sem sombra de dúvida, não. Porque o que conecta, que é o acento, é a comunicação. Então, mesmo que tenha amor, tenha sexo, tenha autoconhecimento, tenha disponibilidade, se não tiver comunicação, que na verdade integra todos esses elementos, né? Então, realmente, a comunicação é extremamente importante. Ela dá vida, ela dá qualidade de vida para os relacionamentos. E pessoas, lembrem-se, cada um de nós tivemos uma criação, tivemos uma vivência. E quem disse que a nossa régua é a régua certa? Então, assim, eu estava falando aqui, humildade, gratidão são coisas difíceis da gente conquistar de forma verdadeira e profunda, mas todos nós podemos. Devagar, com paciência e persistência, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente cai, levanta. Eu falo que todas as vezes que a gente tem dúvida é só olhar para o nosso funcionamento, né? Para a gente conseguir correr, são tantos anos, para a gente conseguir formar frases, são tantos anos. E são pequenos trabalhos repetidos constantemente, diariamente, que vão trazer algo que parece tão simples, né? Mas que não é, que é o processo da fala, da marcha. Então eu convido vocês realmente para terem paciência com vocês, amor por vocês, para vocês e para o seu companheiro. Porque isso a longo prazo realmente é maravilhoso, traz muita qualidade de vida. E a Sabrina vai trazer algumas reflexões aqui para a gente que ela gostaria, que é algumas reflexões para ficar para vocês. Lembre-se, cada um tem uma realidade, cada um tem um funcionamento, mas o importante é vocês estarem juntos, de mão dada, lado a lado, dispostos a continuar essa caminhada. Gente, e por mais que nós sejamos seres únicos, né, independentes, nós somos independentes, ou seja, nós somos completos, mas nós temos uma necessidade de interdependência. Parece que é muito confuso, e talvez seja um pouco, mas na verdade é assim, nós somos completos, mas somos seres que precisamos dos outros. Para que nós estejamos aqui, tem pessoas com os nossos filhos, por exemplo, e assim são várias outras situações, né? Para que a gente não precise plantar o nosso arroz, a nossa alface, tem alguém que plantou. Então e isso também fala de humildade, nós somos seres totalmente interdependentes, mas isso não quer dizer que a gente precise colar em alguém, nós precisamos de pessoas nos complementando, mesmo porque quando é algo colado, fica pesado para o companheiro. Legal. Numa outra oportunidade, caso a doutora nos convide para voltar aqui. Não, pessoal, nós vamos continuar. Essas versões eu quero fazer inúmeras vezes. Na verdade, esse foi inclusive o eixo central. Quando eu vim procurar falar com o Danilo, que ele esteja em um bom lugar, tenho certeza que está, era sobre casais. Esse sempre foi o foco inicial. Não, então, porque uma coisa que a gente não falou da boa comunicação, que é o propósito, né, de você caminhar na mesma direção. E aí, no nosso relacionamento, perto dos 7 anos de casado, teve uma história que aconteceu, mas isso fica para os próximos capítulos que a gente pode conversar. Mas a minha dica, né, amor, que eu falei para a doutora, vamos deixar três perguntas aqui para que você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, possa puxar um assunto, né, na sua casa, com seu companheiro, enfim, faz um tereré, abre um vinho, se não puder sair para um restaurante, fica em casa. E olha só, três dicas de perguntas para você começar esse diálogo.
Chega pro seu companheiro e fala, meu amor, o que tem te feito feliz nos últimos tempos? O que tem te feito feliz? Outra, meu amor, o que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? Né? Sem criticar, sem falar de defeitos, nada, mas da minha parte, o que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? E por último, meu amor, quais são os nossos sonhos juntos para o futuro? Né? Então fica aí a dica para você, né? Essas 3 perguntas, para que você possa começar um diálogo aí prazeroso, com amor, e resgatar alguma coisa que precise ser resgatada. Né? Gostaria de agradecer, estaremos em mais episódios juntos. E como eu falei, gente, aonde existe desencontro tem encontro, só tem desencontro onde existe encontro. Então acredite nos encontros, acredite no seu espaço dentro do outro. E vocês também podem mandar sugestão sobre os temas que vocês gostariam que nós falássemos, porque como eu falei, os temas, eles acontecem em várias famílias, parece que é só na sua, mas não, tem outros casais sofrendo da mesma dor que vocês estão sofrendo. Então mandem sugestões, perguntas, espero vocês. Tudo de bom e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.